Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos chegando à nossa última aula de ciências deste ano. Nessa sexta aula, usando a apostila do terceiro bimestre, nós vamos voltar a falar de fontes de energia. Hoje nós vamos pensar em fontes alternativas. Na última aula, nós falamos de algumas fontes de energia não renováveis que nós somos obrigados a usar no nosso dia a dia, como a gasolina, que vem do petróleo e é uma fonte de energia não renovável que causa poluição. Então, que fontes alternativas nós temos para evitar o uso dessas fontes que usamos atualmente e que poluem o meio ambiente e que não são renováveis, ou seja, demoram anos para serem feitas na natureza? Vamos falar também nessa aula sobre o lixo. Vamos falar também da reciclagem e da coleta seletiva, que são formas de transformar o lixo e reutilizá-lo. E vamos falar dos 5 R's, que são 5 palavrinhas que começam com a letra R e que podem nos ajudar a ter um consumo mais responsável, a garantir que o nosso planeta esteja vivo e preparado para continuar recebendo novos seres humanos nos próximos anos, porque se nós não mudarmos as nossas atitudes, infelizmente, a previsão é que a vida na Terra fique cada vez mais difícil. Nós começamos falando das fontes alternativas de energia. Lá na página 185 da apostila, nós começamos a falar na última aula sobre fontes de energia não renováveis que se encontram em locais como jazidas de minério. Alguns elementos que nós utilizamos atualmente, como o petróleo e o gás natural, são recursos naturais não renováveis e que causam problemas ao meio ambiente. Por quê? Ao utilizar o petróleo e o gás natural, eles eliminam substâncias tóxicas na natureza e acabam poluindo o meio ambiente, deixando as cidades poluídas e causando inclusive problemas de respiração nas pessoas. Além disso, como nós vimos na aula anterior, eles demoram muito tempo para se formar na natureza. Então, o que podemos fazer? 2 alternativas interessantes são o uso da energia solar e o uso da energia eólica. Vamos entender o que essas energias têm de bom e também alguns problemas que ainda fazem com que essas energias não sejam tão usadas. No caso da energia solar, as vantagens são que ela não polui e que ela pode ser adaptada em qualquer lugar. Atualmente é muito comum observar nas rodovias lugares que dependem de energia elétrica utilizarem energia solar como fonte de abastecimento. São pequenas células instaladas em postes e que captam a energia solar e garantem que alguns totens de energia que são necessários, como por exemplo para avisar uma emergência, continuem funcionando. O único problema da energia solar é que durante o processo de captação da energia do sol podem ocorrer perdas nesse processo, porque o problema é que essas células não conseguem transformar toda a energia captada do sol em energia elétrica. Agora vamos falar da energia eólica. A energia eólica, a vantagem dela é que ela vem de uma força da natureza, que são os ventos que vão movimentando as hélices dessas estruturas. O problema da energia eólica é que ela causa muito barulho ao redor, então ela tem que ficar num local bem retirado e ela pode atrapalhar a migração das aves, porque esse movimento pode confundir uma estrutura interna que as aves têm e que ajudam elas a se localizar, como se fosse um radar. Falamos das fontes alternativas de energia, agora vamos falar de um assunto triste. Vamos falar do lixo. Infelizmente, hoje no Brasil ainda existem muitas pessoas que moram nos ou próximo a lixões e utilizam os lixões como fonte de renda e de alimentação. É isso mesmo que você ouviu. Muitas pessoas utilizam os lixões como fonte de alimentação. Elas se alimentam dos restos de comida que nós jogamos no lixo.
Mais triste ainda é pensar que crianças frequentam esse local e também trabalham. A gente sabe que o trabalho infantil é proibido no Brasil, mas infelizmente, por conta da situação de extrema pobreza dessas famílias, muitas crianças acabam tendo que se alimentar de restos de comida do lixão e também de trabalhar nesses lugares. Como é o trabalho dessas pessoas nesses lugares? Elas abrem sacolinhas e procuram no lixo elementos que podem oferecer algum dinheiro, que depois elas podem revender para reciclagem. É uma situação muito triste e que nós não podemos fechar os olhos para elas. Nós temos que evitar que situações como essa continuem acontecendo. E como podemos evitar? Cobrando que os prefeitos dos municípios acabem com os lixões. Inclusive, existe uma lei de 2014 que diz que, a partir daquela lei, fica proibido a instalação de novos lixões nos municípios brasileiros e estabelece um prazo para os municípios acabarem com os lixões atuais. Infelizmente, os lixões ainda são uma realidade em muitos municípios brasileiros. É como diz uma música famosa da Elza Soares: tem um Brasil que fede. Fede por viver em lixões, fede por não ter condições de acessar outras formas de vida digna. São pessoas que são vítimas da nossa sociedade, que infelizmente exclui aqueles que não tiveram acesso às mesmas oportunidades de escola e de trabalho que nós, que moramos numa casa, que temos oportunidade de trabalho, tivemos. Falando em lixo, esse conteúdo está lá na página 190 da apostila. O que é lixo? Lixo é tudo que resta de algo que a gente produz. É muito importante que você saiba que tem uma parte do lixo, por exemplo, os restos de comida, que são decompostos por bactérias e fungos. O que significa isso? Significa que esses micro-organismos, esses bichinhos chamados de bactérias e fungos, se alimentam do resto de comida. E com isso, eles ajudam a decompor esse resto de comida. Eles ajudam a transformar esse lixo em energia na natureza. O lixo que é produzido pelo ser humano pode ser dividido em 3 partes: em lixo doméstico, hospitalar e industrial. No lixo doméstico, nós temos a presença de restos de alimento, papel, objetos quebrados e embalagens. Já no lixo hospitalar, o que diferencia do lixo doméstico é a presença de seringas, algodão, frascos de remédio, gaze e faixas. Esse lixo hospitalar pode oferecer risco à saúde, então ele tem uma série de regras para ser descartados e ele também é levado para os locais de aterro sanitário em um caminhão especial. O lixo industrial, da mesma forma, tem que ter um cuidado especial, porque no lixo industrial, além de restos de plástico, papelão, madeira e isopor, podem conter restos de produtos químicos que podem fazer mal à nossa saúde e à natureza. Continuando a falar do lixo, precisamos saber que quando nós produzimos lixo na nossa casa, esse lixo vai para algum lugar. Esse conteúdo está lá na página 192 da apostila. Esse lixo pode ir para 2 destinos: o lixão ou o aterro sanitário. O lixão é um local inadequado para o despejo de lixo. Por quê? Porque quando você joga lixo em um lixão, esse lixão não tem a estrutura adequada para receber a quantidade de lixo que ele recebe. Então acaba que o lixo polui o solo e lençóis freáticos. Lençóis freáticos, se você se lembra, é uma fina camada de água que existe no subterrâneo, abaixo do solo. Além disso, o lixão é um local de mau cheiro e que pode trazer doenças, pode atrair animais que trazem doenças para o ser humano, como moscas, baratas e escorpiões. Eu quero que você saiba que o melhor lugar para o lixo estar sendo destinado é o aterro
aterro sanitário. O aterro sanitário é um local onde vai acontecer o tratamento do chorume. O que é o chorume? É um líquido que é resultado da decomposição do lixo. Então, quando aqueles bichinhos, os fungos e as bactérias comem os restinhos de comida, como resultado disso, o resultado desse processo é a formação do chorume, que é um líquido escuro e perigoso à nossa saúde porque ele é tóxico e que no lixão ele vai direto para esse lençol freático que fica abaixo do solo e depois vai contaminar essa água. No aterro sanitário, esse chorume é tratado porque ele é encaminhado para pequenos canos e esses canos levam o chorume para uma estação de tratamento, onde ele vai ser tratado e não vai poluir a natureza. Além disso, no aterro sanitário, o solo ele é impermeabilizado, ou seja, ele é protegido para evitar que o lixo entre em contato com o solo e polua este solo. Eu quero que você saiba também que o lixo hospitalar, por exemplo, que pode ameaçar a saúde humana, ele é queimado nos aterros sanitários e os gases que são resultados dessa queima e também os gases que são produzidos a partir da decomposição do lixo, eles são drenados para a natureza em locais específicos. Isso é um problema porque, apesar de todo o cuidado do aterro sanitário, esses gases podem e poluem a natureza. Agora nós vamos falar dos 5 R's. As 5 estratégias de redução do consumo e de cuidado com a natureza que vão garantir que o nosso planeta continue adequado para a sobrevivência de todos os habitantes. Atualmente, muitas pessoas no planeta passam fome, não têm acesso a água potável de qualidade e às vezes precisam mudar das suas terras para outros lugares, porque nesses lugares existe tanta poluição que elas não conseguem mais viver. Países como a China, é hábito que as pessoas andem nas ruas de máscaras, não só agora no período do coronavírus, mas antes, porque em algumas grandes cidades a poluição é tão grande que sair na rua sem uma máscara que filtre o ar pode ser perigoso. Como nós não queremos que isso aconteça em todos os lugares do mundo, nós precisamos evitar que a natureza seja destruída pelo nosso consumo desenfreado, nosso consumo sem reflexão. Precisamos pensar naquilo que estamos consumindo e o quanto o nosso consumo impacta a natureza. Por exemplo, quando nós dizemos em reduzir, nós estamos pensando em formas de evitar consumir materiais que nós não precisamos. É muito comum, por exemplo, que quando nós vamos em uma loja de roupas, nós acabemos comprando mais coisa do que precisávamos. Se nós estamos precisando de uma calça, por que comprar 10 calças? Não podemos comprar só 2? Ou mesmo a única que estávamos precisando? Reutilizar é pensar em formas de ressignificar, de transformar um material que já foi usado. Então, por exemplo, essa latinha aqui que já foi utilizada, ela pode ser transformada em um objeto que guarda materiais. Aí nós demos uma reutilização para este objeto, para esse material. Nós também temos que começar a aprender a recusar produtos de empresas que gerem impactos e poluição no meio ambiente. A Coca-Cola, por exemplo, que é uma grande empresa que produz líquidos como refrigerante, que fazem inclusive muito mal à nossa saúde, é uma empresa que polui muito o meio ambiente e que, nos seus processos, contamina os lençóis freáticos e utiliza uma grande quantidade de água. Então fica a reflexão. Se eu gosto muito de tomar Coca-Cola, por que não tomar Coca-Cola apenas uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou por que não uma vez por mês? E por que eu preciso consumir 2 litros de Coca-Cola? Eu não posso consumir apenas um copo? Então, recusar o consumo ou diminuir o consumo de empresas que maltratam o meio ambiente são atitudes importantes. Reciclar é outra forma de cuidar da natureza, porque reciclando
materiais, você garante que esses materiais não vão para lixões ou aterros sanitários e vão ser reutilizados na criação de novos materiais. O plástico que nós utilizamos na nossa casa pode ser usado para produzir novos objetos de plástico, se ele tiver o destinamento adequado, se ele for para a reciclagem, que é o que muitas vezes não acontece. Muitas pessoas ainda não têm o hábito da reciclagem e esses materiais que poderiam ser reciclados acabam indo para um lixão ou para um aterro sanitário. Repensar o consumo é repensar atitudes que podem impactar a natureza. Você sabia que na produção da carne, ou seja, na criação de gado, são necessários muitos litros de água e também a criação de gados causa danos à natureza? Se você puder evitar consumir carne todos os dias da semana, essa é uma atitude que pode contribuir para preservar o meio ambiente. Em vez de comer carne todos os dias, escolha um dia para não comer ou coma carne em metade dos dias da semana, em 3 ou 4 dias. Repensar o nosso consumo de carne é uma das formas de diminuir o impacto que a criação de gado está causando na natureza, inclusive aqui no Brasil, com a devastação, a destruição de partes da Amazônia para a criação de bovinos. Para terminar essa aula interessantíssima sobre reciclagem, sobre formas de preservar e garantir a nossa vida no planeta, vamos falar da reciclagem. Você já deve conhecer o significado de cada cor, mas nós vamos relembrar. Na lixeira azul você vai descartar papéis que vão ser usados para produzir novos papéis através da reciclagem. Na lixeira vermelha, objetos de plástico. Na lixeira verde, vidro. Na amarela, metal. Na azul você vai jogar restos de comida ou outros lixos orgânicos. E a lixeira cinza, objetos que não podem ser recicláveis. Como objetos que misturam muitas camadas de outros materiais e que a gente não consegue retirar um material do outro para reciclar. Antigamente, as caixinhas de leite vinham com o papel e a parte de metal tão coladas que não era possível reciclar. Então a gente jogava no lixo não reciclável. A coleta seletiva é um movimento muito importante que inclusive acontece aqui em Jaguariúna. Então, para ajudar a coleta seletiva, você pode separar o lixo na sua casa em orgânico. Deixa eu escolher outra cor aqui. Em orgânico e reciclável. Ou seja, você pode fazer 2 sacolinhas. Uma sacolinha dos recicláveis e outra sacolinha para o lixo orgânico, aquilo que não pode ser reciclável. Assim, você já vai estar contribuindo para a coleta seletiva. E se caso você mora em um local onde a coleta seletiva já separa em papel, plástico, vidro e metal, você também já pode fazer essa separação para ajudar as empresas de coleta seletiva. Continue estudando ciências para entender o mundo ao seu redor, a relação entre os seres vivos e entenda que nós estamos no planeta vivendo junto com animais e plantas. Então nós também somos responsáveis pela vida de plantas e animais. Cuidar do meio ambiente também é cuidar de nós.